Bem, eu tava sentado comendo meus cebolitos aí, eu pensei numa coisa. A história do Japão é um bagulho muito interessante, eu diria. Que aqui, ó, a origem do Japão remonta aos povos antigos que se estabeleceram no arquipélago japonês ao longo de milhares de anos, incluindo o Jomon, Yaoi, o Ainu. E bem, os Jomons foram os primeiros habitantes do arquipélago, conhecidos por sua cultura distinta e cerâmica. Os Yaoi, não é, a gente sabe bem o que é yaoi hoje em dia. Eles imigraram do continente asiático para o Japão, trazendo cultivo de arroz e avanços como a metalurgia. O Ainu era um grupo étnico distinto que habitava o norte do arquipélago. Mas, bem, hoje em dia a gente joga tudo isso fora porque o Japão é só hentai. Interessante que depois do Japão ter tomado duas bombas atômicas no dia 6 de agosto de 1945, ele mudou bastante, né? Mas não é a questão. Eleições é um bagulho engraçado também, eu diria. Que bem, a gente vê pessoas de 30, 40 ou 50 anos brigando como se fossem crianças. E o porquê? Porque outra X pessoa não aceita o mesmo candidato político de Y pessoa. Tipo, é muito estranho ver alguém discutindo por isso. E eu sou um cara que discute por conta de Beyblade. Então, companheiro Bolsonaro, eu vou lhe fazer uma pergunta simples de sim ou não. Por que você cortou praticamente toda a verba de programas que protegem as mulheres? Grande Lula. Lembrando que eu não tô fazendo isso pra ofender ninguém. Eu só tô fazendo um meme. E bem, como tá faltando fato histórico, as primeiras eleições no Brasil rolaram em 1894. O vencedor foi Prudente de Moraes. Felizes? E bem, onde eu quero chegar? Unir tudo que eu já falei. E bem, o desempenho desse vídeo vai ser igual ao jogo do Fluminense contra o Ulsan que vai rolar sábado, 7 horas da noite. Bem, eleições no Japão sempre foram levadas a sério. Mais a sério do que no Brasil. E a gente vai falar de um mano chamado Nonomura Ryutaro. Não, ele não é um personagem de anime. Mentira, ele é sim. Esse cara cometeu um erro gigantesco. E ele passou a ser zoado por tudo. E ele virou até cena em anime. Impressionante, eu diria. Mas antes, olá! Meu nome é Luiz e seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Explicando Casos. E bem, vamos voltar a falar do nosso mano Nonomura. Ele nasceu em Osaka em 1966. Ele se formou no grande colégio e ganhou uma vaga pública comparado com o Bostil. Ele me parece bem sucedido. Ele trabalhava em Kawanishi City Hall. E para quem se pergunta, sim, eu estudo japonês nas horas vagas. Já é a sexta ou quarta língua que eu falo que estudo nas horas vagas. Se a gente for analisar, esse mano tá com a vida muito boa. Porém, ainda vai piorar bastante. Toru Hashimoto, um advogado. Esse cara estudou no mesmo colégio do Nonomura. Então o nosso protagonista foi e viu o ex-colega na televisão se candidatando a ser prefeito. E por inveja, o Nonomura saiu do emprego dele e foi se candidatar, lembrando, por inveja, a prefeito também. E, caso você não saiba o que é inveja, né? Inveja é um sentimento de desgosto ou tristeza pelo sucesso, posse ou felicidade de outras pessoas. Muitas vezes acompanhado pelo desejo de ter o que a outra pessoa tem, ou ter algo melhor do que a pessoa tem. Tipo o que o nosso mano Nonomura teve. E bem, em 2007 ele saiu do trabalho. Então, em 2008, o ano ruim, viu? Ele foi e começou sua campanha em Taishi. Ele competia com dois caras. E ele ficou em último lugar com 3,51% dos votos. Puta que pariu. Porém, as coisas só pioram. Porque de 2008 a 2011, ele ficou em último lugar em todas as eleições. Todas! Esse cara é uma lenda. Já o rival dele, né, o Toru, ganhou em 2008 com 54% dos votos.
E o nosso mano Teru Mikami criou o próprio partido político dele, o Osaka Restoration Association. E o objetivo era mudar Osaka por completo. Enquanto isso, espreitado nas sombras, esperando a hora de cometer o golpe fatal, estava lá Nonomura. Senkyo ni makeru nante shiji rarenai shigoto mo nai shiokame mo naku nate kiteiru. Toru, baka, Nonomura, yamete kudasai. Nesse momento, todo mundo deve pensar que eu tenho altos problemas mentais, viu? Bem, o Nonomura estava morando em Nishinomiya. E no clássico copia, mas não faz igual, ele criou Nishinomiya Restoration Association. E deu certo, porque ele ganhou 11k de votos. E só tinham 7 vagas. 7. Eu esqueci que eu tinha que liberar outra mão. E bem, com esses 11 mil votos que ele tinha, não dava pra ele ganhar. Porém, por conta de um mano que ganhou com uma puta vantagem de votos, tá ligado? Ele foi e se classificou. Interessantemente. E o mais interessante é que o Nonomura não sabia nada de política. Então ele começou a roubar dinheiro. E bem, no canal do Piscine, eu vi que ele tinha um vídeo cantando K-pop falando as propostas dele. Isso é bem estranho. Ele desviou mais de 5,4 milhões de ienes, que é a moeda do Japão, para coisas políticas. E bem, ele viajava para Toyooka e Sayou. Tudo isso para pesquisas políticas, como eu já falei. E bem, como tá na cara o que ele tá fazendo, né? Ele viajava pra não suspeitarem do dinheiro que ele tava roubando. Teve alguns dias que ele falou que viajou e a viagem foi cancelada porque choveu muito. Teve alguns dias que ele falou que viajou, sendo que ele não viajou, ele teve presente nas reuniões. Isso é tudo muito questionável. Até que um dia, os manos da ordem lá do governo do Japão chegaram e falaram: mano, tu é suspeito, hein? Suspeito. E chamaram ele para uma entrevista. Começaram a fazer umas perguntas básicas para ele e o Nonomura respondia tudo bem questionavelmente, eu diria. Então, chegamos no ponto onde fazem uma pergunta, o que ele estava fazendo com todo aquele dinheiro, e ele começa a dizer toda a vida do mano. E ele começa a desmoronar na frente das entrevistas. Abre aspas. Sekinyo tenareba narisemi. Watashi wa kono kuni no kudomotashi. O aishite ori karena o shishibutu sakeseru koto wa deshikimen nanegan senkyo de sakai. Ni ora nashito koko ni irotame ni kemi ni katakai kono anketu ni koto nashoreba naranai kotonito teto shishibutu shite imasu. Ou, se você preferir que eu fale em português, eu preciso assumir a culpa. E bem, eu ainda não entendo por que eu estou fazendo isso. Eu adoro as crianças do nosso país. Eu não quero nem um pouco decepcionar elas. Durante muitos anos, eu estive perdendo as eleições em último lugar. Eu lutei muito para estar aqui onde eu estou. Eu me sinto tão decepcionado por estar respondendo esse questionário. Então ele começou a desvanhecer em choro. Olha isso daqui.
県議会事務所は野々村議員の一連の行動に違法性はないとしていますが、今後議会の手引きについて見直していく方針です。 Acabou. Meu Deus do céu. E bem, aí, depois disso, ele virou meme no Japão. Eu não sei se esse meme chegou no Brasil, mas no Japão, puta que pariu, o povo fala dele até hoje. Literalmente, o cara apareceu no anime chamado Jinjintama, que eu acho que é esse daqui. O cara apareceu até em Persona 5, mano. E, curiosamente, em Persona 5, ele fica curvado pelo mesmo tempo que ele fica na entrevista real, mano. Isso é impressionante, eu diria. Os caras não dá perdão. Enquanto aqui no Brasil o povo zoa o Lula com a picanha, zoa o Bolsonaro com o imbrochável. Porra, o cara apareceu em anime, o Nonomura, mano. Conclusão. Depois de alguns anos, ele apareceu completamente mudado. Ninguém sabia que era ele. Mas por conta de algumas coisas que identificam a identidade de pessoa, acabaram descobrindo que era ele. Ele teve que devolver todo o dinheiro que ele roubou, que o dinheiro nem tava com ele mais, né? E bem, ele acabou sendo preso por 3 anos porque ele não tinha dinheiro pra pagar. E bem, esse foi o caso de hoje. De novo, o meu nome é Luiz e tchau. Eu não lembro. É assim que eu faço? Tem muito tempo que eu não gravo vídeo. É assim, tchau. Bem, o que aprendemos hoje? Não siga a carreira política.